pela sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aproveitando a gentileza de você estar de pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo 23. Vou pedir ao irmão para acender, por favor, a iluminação. Isso, para os irmãos acharem melhor. Obrigado. Salmo 23 é considerado o texto mais conhecido da Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia tem um versículo que é o chamado texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. A Bíblia tem um salmo que é muito usado na casa das pessoas como um salmo de proteção, que é o salmo de número 91, mas o salmo mais conhecido da Bíblia é o Salmo 23. Se você descer agora na escolinha dominical, na UCRAD, e chamar as crianças de mais de 6 anos de idade para frente, é bem provável que a maioria delas que frequentam com assiduidade conhecem o Salmo 23, pelo menos o versículo 1, elas vão falar que é o Salmo do pastor. Então, vamos ler juntos 6 versículos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem pode dizer amém? Feche os olhos rapidamente. Senhor, aqui foi lida a tua palavra. Agora, Pai, estamos no momento em que nós já te adoramos, nós já te glorificamos, nós já celebramos ao Senhor, nós já rendemos graças ao Senhor, e estamos no momento agora de recebermos a tua palavra, a tua orientação, a tua direção. Por isso, Deus, fale conosco nessa noite, que possamos sair daqui cheios da tua graça, fortalecidos pela tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome seu assento. Enquanto você se assenta, o pastor Wellington pediu para avisar que nas próximas 2 sextas-feiras nós não teremos aqui a reunião de oração, até porque você sabe que sexta é véspera de Natal e na outra vai estar na vigília, aqui a partir das 22 horas. Então a oração volta em janeiro, na sexta-feira de janeiro. Deixa eu perguntar aqui antes de começar, quem está feliz com Jesus aqui hoje? Quem está feliz? Você está feliz com Jesus? Quem crê que o ano de 2022 vai ser melhor do que o ano de 2021? Você crê assim nessa palavra? Glória a Deus pela sua vida. Você conhece os salmos? É importante que você saiba, não querendo te ensinar, mas compartilhando um pouquinho, que quando você fala Salmo 23, é importante que você fale no singular e não no plural. Então o correto é Salmo 23, Salmo 37, Salmo 150 e por aí vai, não salmos. Por quê? A palavra salmo significa coletânea de cânticos ou coleção de hinos. Então são 150 hinos, mas que cada um é um cântico, cada um é um. Então isso é legal. Legal também que você saiba que, embora a gente fale tanto de Davi, Davi escreveu a metade dos salmos. E diz claramente a Bíblia que ele escreveu 73 salmos, mas tem 2 anônimos, que o livro dos Hebreus dizem que foi Davi, que é o 2 e o 5. Então, Davi não escreveu todos os salmos. Também é importante que você saiba que os salmos foram escritos num período muito longo, porque tem salmo de Moisés. Olha que interessante, tem salmo de Moisés e tem salmo de Davi. Então diz a história, os especialistas, que os salmos foram escritos num período muito grande e, portanto,
Portanto, não tem como dizer assim, quem escreveu ou quem não escreveu. Os que são identificados, a gente sabe. Esse que nós lemos, ele foi escrito por Davi. É muito claro, tanto que Davi conta uma história que ele é peculiar. Porque você sabe que Davi, ao ser chamado para ser rei, ele era um pastor de ovelhas no seu pai. Quando a gente lê o livro de 1 Samuel, eu não vou me ater a Davi, mas só para você entender, você vê que quando Davi foi ungido rei, no capítulo 16, a sensação que nós temos, que logo ele foi levado ao reinado. Porque logo no 17 conta a história de Davi e Golias. Só que depois que Davi vence Golias, é importante também que você saiba que Davi demorou 10 anos para ser ordenado rei. Então ele foi ungido rei, mas a ordenança dele demorou um tempo, e você pode ler no livro de Samuel que inclusive ele teve alguns embates com Saul, quando Saul ainda era rei. E Davi, quando escreve esse salmo, ele fala de uma coisa que ele está acostumado a viver. Se você prestou atenção, os 4 primeiros versículos que você leu, eles falam sobre o pastoreio de um pastor de ovelhas. Interessante, eu estava lembrando aqui, porque semana passada o pastor pregou sobre raposa, e hoje veio a história da ovelha. Mas Davi fala sobre isso. E os 2 últimos, que é o 5 e 6, Davi fala sobre o anfitrião, recebendo um convidado na sua casa. Então eu quero te convidar nessa noite, para a gente passear nesses 6 versículos. Quem vai passear comigo, fazer uma viagem no Salmo 23? Levanta a mão e diga amém. Primeira coisa que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Davi começa dizendo assim: olha, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E este Senhor que é meu, ele é pastor. A palavra pastor é aquele que cuida, é aquele que apacenta. É um dos nomes de Deus. Porque talvez a gente passa desapercebido por um salmo ser tão conhecido, mas esse salmo tem pelo menos 7 nomes de Deus nele. Um deles é esse: Yahvé, ou Jeová Raá, o Senhor é pastor. Quando o salmo diz assim, refrigera a minha alma, ele está dizendo que o Senhor é o Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que restaura. Quando diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas, Davi está querendo dizer, sem que talvez você percebesse, que também é o Jeová Shalom. Ele é a nossa paz, porque ele te leva para um lugar tranquilo, para um lugar de mansidão. Quando ele diz que a bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida, Davi está dizendo que ele é o Yahvé, ou o Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas, não vai deixar faltar nada. Quando ele diz assim, o Senhor está comigo, ele está querendo dizer que é o Yahvé, o Jeová Chamá, é o Deus presente na sua vida. Olha que lindo. Quando ele diz assim, o Senhor é a minha justiça, ele está querendo dizer também que esse é um dos nomes de Deus, que é talvez o mais difícil, né? O Tzidkenu, ou Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. E quando ele diz que o Senhor dá vitória sobre os inimigos, ele está querendo dizer que o Senhor é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira e é a nossa vitória. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, tem coisa linda de Deus para você nesse salmo aqui nessa noite. Deus quer se revelar para você. Quem quer ouvir a voz do Senhor aqui hoje? E o lindo de tudo é que esse salmo ele é extremamente pessoal. Se você for ler com calma, detalhadamente, você vai ver que 17 vezes, em 6 versículos, ele fala da individualidade. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele vai indo com pronomes possessivos de meu, de proximidade, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que é o mesmo Deus de Davi, não é um Deus que está distante de você, não é um Deus que está longe de você, não é um Deus policial que está aqui só para ver o seu erro, não é um Deus policial que só vê o seu pecado e que fica com a mão para te punir, ou simplesmente um Deus lá em cima que vai fazer alguma coisa quando quiser. Não, Deus está perto de você, Ele está próximo de você, Ele é o seu Senhor. Quem crê que Deus é o seu Senhor? Então Davi trata Deus com intimidade.
A sensação que eu tenho é que algumas pessoas colocam Deus muito longe, colocam Deus numa posição de trono, e quando a Bíblia fala de trono, a Bíblia está falando de autoridade, porque vem do rei, aquele que tem o poder. Irmão, eu quero dizer uma coisa que você já sabe, mas o Espírito me faz reforçar sobre a sua vida aqui nessa noite. Deus, Ele é um ser que Ele tem um Espírito, porque tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E sabe aonde que esse Deus Espírito Santo habita? Quem sabe? Ele habita dentro de você. Então Deus está pertinho, você pode falar com Ele, você pode pedir para Ele, você pode exaltar Ele, você pode ter intimidade com Ele. Deus está perto de você. É isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Ele está presente aqui hoje nesta igreja, ouvindo o seu louvor, ouvindo a sua adoração, e Ele é o seu Senhor. As ovelhas do tempo da Bíblia, só para a gente contextualizar, eram animais muito comuns, porque a ovelha é um animal multifuncional. Primeiro, a ovelha da lã, ovelha da carne, ovelha da leite. E na época de Davi, a ovelha era o animal principal dos melhores sacrifícios da época. Queimavam-se as ovelhas, os carneiros nos altares. Todas as famílias mais abastadas da época separavam as melhores ovelhas para ser apresentado nas festas anuais que tinham, como por exemplo uma Páscoa. Ter uma Páscoa sem ovelha é que mais ou menos parecido nos dias de hoje do que passar o Natal sem algum Chester, não tem isso? Peru, o que vocês gostam mais? Agora tem uns mais em conta, né? Uns frangão, né? Diminui um pouco, né? Você já viu quanto é que está o preço do Chester do Peru? Pode me chamar que eu vou. Presta atenção, a ovelha tinha um papel especial, tanto que Jesus foi comparado com uma ovelha. Chega a dizer que no caminho do matadouro de Jesus, ou seja, na via crucis de Jesus, ele ficou calado, sofreu calado como uma ovelha. Então a ovelha é um animal extremamente dócil. Dificilmente você vai ver uma ovelha reagir a alguma atitude. Tinham dois tipos de ovelha na época, uma ovelha chamada asiática, que era uma ovelha mais acinzentada, mais para o marrom, e uma ovelha mais oriental, que era uma ovelha de um pouquinho mais clara. Davi entendia de ovelha, Davi cuidava de ovelha, e ele usa metáforas, eu vou com você rapidinho, para a gente não passar da hora, de que como que Deus trata o cristão, como que Deus trata a vida dele, usando como exemplo um pastor e as suas ovelhas. Quer ver? Pega a Bíblia aí, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Um pastor de ovelhas na época de Davi, desse Salmo 23, saía com as suas ovelhas 4 horas da manhã para buscar a pastagem. Quando chegava 10 horas da manhã, você precisa entender o clima da Palestina, porque senão a gente compara com o Bom Jardim. É uma região desértica. 9h30, 10 horas, o sol é extremamente escaldante. O que o pastor da ovelha fazia? E isso serve para mim e para você espiritualmente falando. A ovelha pastava de 4h30, 5 horas até as 9, 9h30 direto. E por ser um animal ruminante, já ouviu falar em ruminação? Cavalo, boi, ovelha, esses animais, eles ingerem o capim, eles ingerem o mato, vão comendo, e depois eles param para fazer uma redigestão. Aquele alimento volta, e o aparelho digestivo desses animais processa o que ele se alimentou durante algum tempo. O que o Davi quer dizer quando prepara? Está escrito assim, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor daquela ovelha deixava aquela ovelha pastar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Quando chegava lá pelas 8h30, 9 horas, o sol começava a esquentar. O que o pastor tinha que fazer? Procurar uma pastagem verde, procurar uma pastagem que não estava tão já utilizada pelos animais, para que aquelas ovelhas pudessem ali ficar ruminando,
descansando num lugar. Agora isso aqui é espiritual, por isso que é importante a gente trazer a exegese, a interpretação do texto para os dias de hoje. Isso é tão espiritual que o animal tinha que ficar parado numa temperatura mais amena possível para que a digestão fosse feita. Por quê? Aí é que está. Vai depois dar uma olhada no Google, você vai ver. Quando o animal rumina, ele não pode beber água. Senão o capim, o alimento, não faz a digestão. Mistura o líquido com a ruminação e não funciona. Então o que o pastor fazia? Preparava aquele pasto verde, preparava um pasto tranquilo, depois que a ovelha já estava saciada, depois que ela já tinha se alimentada, para que ela pudesse descansar e fazer aquela digestão. Irmão, isso serve para mim e para você na nossa vida espiritual. Ah, pastor, não estou entendendo nada dessa história de ovelha, ruminação. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é um Deus que prepara um descanso para a sua vida depois de uma jornada que você tem. Talvez você está aqui hoje, mas eu estou cansado. Esse ano foi um ano desgastante, foi um ano de situações complexas na minha casa, na minha família, um ano de muitas perdas, um ano de saúde debilitada. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está cuidando, não vai faltar descanso para você. Deus é aquele que está com as mãos estendidas sobre você. Ele sabe o que você está precisando. Quem acredita que Deus sabe o que você precisa? Levante a sua mão, dá um glória a Deus aí. Por isso que o Salmo de número 91 diz assim, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? À sombra do que tem todo o poder descansará. Se você está na mão do Senhor, é óbvio que esse salmo usa até o exemplo, da galinha, mas que protege os seus pintinhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem descanso para nós, Deus tem conforto para nós, Deus tem paz para nós. Deus vai deixar você descansar. Essa luta vai acabar. Quem crê assim comigo? Aí olha o que o salmo diz, eu vou adiantar: guia-me mansamente às águas tranquilas. Então você já sabe que a ovelha começa a pastar cedo. Você já sabe que lá pelas 9h30, 10 horas ela começa a ruminar. Depois que a ovelha já fez a sua digestão, a ovelha está sedenta. Porque a gente está falando de uma região de morro, de lugares que não tinham uma facilidade, tanto que o versículo 4 fala do vale da sombra da morte, que era um lugar íngreme na Palestina, entre o mar, a montanha e o mar morto, e que passava pouco, não tinha como ter conforto, não era um pasto, como a gente tem em alguns lugares aqui do Brasil, que você vai lá para o Cerrado, lá do Goiás, do Mato Grosso, aquela região totalmente plana, não, era montanha. E o que o pastor tinha que fazer com aquela ovelha extremamente angustiada de sede? Diz a palavra do Senhor que ele guiava aquelas ovelhas a águas tranquilas. Bonito nisso tudo, que se você for ver a história da época da Palestina de Davi, é que o pastor já tinha, quando ele ia arrumar o pasto, as pedras que ele selecionava para poder represar alguma água. E quem conhece um cadinho de Bíblia sabe que Jesus é considerado a nossa pedra angular, a pedra de esquina. Quando Jesus institui a liberdade de Pedro liderar a igreja, ele falou: Pedro, você é uma pedra, ou seja, você é uma pedrinha, ou Petrus, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, sobre esta pedra maior, sobre esta pedra única, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus é a pedra em que nós estamos sustentados. Jesus é o pastor que sabe como ele faz para repousar as águas, para que a ovelha possa ali tomar a sua água. E o mais interessante é que o pastor sabe a fragilidade da ovelha. Se você for em algum lugar, eu estava agora em agosto lá no Paraná, um amigo meu cria ovelhas, e eu conversava com ele, tem até algumas fotos aqui, eu vi aquelas ovelhas com muito pelo. Ele falou assim: isso não nada nunca, é impossível uma ovelha com a sua pelagem natural nadar, só se você raspar toda. Ela não tem condições de nadar, diferente de um cachorro, diferente de um outro animal, até um boi, que consegue não afundar. A ovelha afunda porque a lã pesa, e
Tem ovelhas de 30 quilos, 20 elã. Olha que interessante. Ovelha de 15 quilos, 10 elã. Aquilo pesa demais. E hoje tem tecnologia. Na época de Davi não tinha tecnologia. Era tosada à mão, cortada à mão. O pastor sabe a sua fragilidade, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece a sua estrutura. Não tente ser super-herói, não tente se mostrar forte quando você não é forte, porque Deus sabe quem você é. Sem Deus você não é nada. O salmista Davi chega a dizer que nós somos como a poeira que o vento leva. Se você dá um soprinho aqui, a poeira vai embora. Você não tem condições de fazer nada sozinho, você não tem estrutura para nada, mas em Cristo a palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, você sem Jesus não é nada, mas com Jesus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é fortalecido pelo Senhor, que levante a sua mão, dá um glória a Deus aí onde você está. Deus está cuidando de você. Deus já sabe. Lembra quando Jesus fala assim, Mateus 11 versículo 28, 29 e 30, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso, olha as águas mansas aí, e humilde de coração. Aí Jesus fala assim: e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está querendo dizer? Eu preparo um laguinho tranquilo para você tomar água, você vai conseguir descansar. Aí Jesus fala assim: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus sabe aonde você pode suportar, e a palavra diz que Ele não dá provação maior além daquilo que você possa passar. Deus está cuidando da sua vida, Ele está preparando um lugar com águas tranquilas para você descansar. Deus é aquele que quer a sua paz, é aquele que quer a sua tranquilidade. Se tem alguma coisa que está te afetando as suas emoções, Deus está dizendo uma coisa para você que nessa noite: eu sou o seu pastor. Deus está dizendo: eu sou o seu pastor, vou cuidar de você. Quem tem esse pastor glorioso aqui hoje? Eu já estou sentindo essa presença desse pastor aqui. Oh meu Deus, você está cansado e Deus está preparando um conforto para você e você não está percebendo. É porque muitas vezes nós lemos o Salmo 23, mas nós não tomamos posse do que está escrito no Salmo 23. E olha o que ele diz no versículo 3, você tem que adiantar: refrigera a minha alma. Se você for buscar no original, lá no hebraico, como foi escrito isso aí, eu anotei que o melhor significado é: faz voltar a minha alma, traz de volta. Já subiu algum morro um dia correndo? Quem já subiu um morro correndo? Já subiu? Um dia minha esposa estava no centro fazendo umas compras, estava eu e Davi, ela vai lembrar, e ela ficou, aí foi eu e Davi pegar o carro, só que o nosso carro estava depois do Cadima Shopping ali, uma subidinhazinha ali, e no meio do caminho começou a dar uns pingos de chuva. Como a gente não tinha sombrinha, eu já sei que não pode pegar chuva, nós demos um pique, eu e Davi, para subir o morro. Quando eu cheguei ali em cima, irmão, a primeira coisa que eu descobri, que eu estou ficando velho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que correr no plano é uma coisa, porque eu corro. Hoje mesmo, graças a Deus, pela manhã, eu pude fazer meu exercício. Agora, correr morro acima é totalmente diferente. O que o salmista quer dizer aqui é isso: é que a ovelha estava correndo morro acima. Quando ela chegou lá em cima, ela teve que trazer a alma dela de volta. Olha que interessante, teve que refrigerar. E a palavra refrigerar aqui vem de refrigerador, da onde tem refrigerante. O que é refrigerar? É trazer um ar gelado, é trazer uma atmosfera para recuperar as energias. É o que Deus faz conosco quando você acha que você não vai aguentar mais,
quando você teve um ano que você teve que escalar muitas lutas, quando você teve que subir muitos morros de dificuldade, de provações, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja na sua casa, no seu trabalho, Deus ele está dizendo para você: eu refrigero a tua alma, eu trago um refrigério. Quem sente essa brisa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite? Levava a ovelha para um lugar fresco. Eu ouvi dizer uma vez, não sei se é verdade, é que tem ventos que correm em lugares específicos. Os estudiosos dizem isso: vento do leste, vento do oeste, tem umas coisas assim. O pastor na época de Davi ele sabia: olha, naquele lado ali da montanha venta no horário tal, naquele lado lá não venta. Ele escolhia um lado, irmão. Assim como um arquiteto, quando vai projetar uma casa, se for profissional, ele vai ver o pôr do sol, onde é que é, ele vai ver onde que nasce o sol, ele vai fazer o projeto de acordo com o sol, de acordo com a luminosidade. Assim é o Espírito Santo de Deus com a minha vida e com a sua vida. Ele sabe a hora certa de trazer o refrigério para você, ele sabe a hora certa de trazer a tranquilidade para você. Deus está no controle da sua vida. Nós tivemos uma campanha aqui sobre Isaías, não lembra? Que recupera o cansado, não foi assim? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esse foi o versículo, se não me engano, Isaías 40, 31. Mas o 29 diz assim: dá vigor ao cansado. O que Deus faz é o seguinte: você está cansado, Ele te dá força. Isso que quer dizer o refrigera minha alma. E aí eu vou adiantar, olha o final do versículo de número 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra vereda aqui quer dizer estrada apertada. O que o pastor Davi fazia com as suas ovelhas? Estava sempre guiando. E na tradição pastoril aqui da época, é aquele que ia na frente. O pastor ia na frente e as ovelhas seguiam. Se você botar na internet, eu estava vendo vídeos de pastor guiando ovelhas, guia inclusive pelos sons. Tem um som específico, faz um som, a ovelha vem, faz um som, a ovelha para. Por isso que Jesus, no capítulo 10 do evangelho que nos escreveu João, diz que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. E Jesus fala que Ele conhece as suas ovelhas e delas Ele é conhecido. Quem sabe quando Jesus fala? Você sabe quando Jesus fala. E Jesus fala de vez em quando, umas vezes, nos lugares que a gente nem espera. Você fala: ó, Deus está querendo me falar alguma coisa. De repente você está num lugar, você está dirigindo, você está vendo alguma coisa e você sente quando tem uma presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te faz lembrar alguma coisa e de repente você começa a falar com Deus. Quem fala com Deus sozinho aqui? Tem alguém ou sou eu? Não, às vezes você conversa com Deus, você fala: Senhor, abençoa, não deixa acontecer isso não. Deus, vai lá na frente. O que está querendo dizer? As veredas estão sendo guiadas pelo Senhor. Ele é o seu pastor, é Ele que está te orientando, Ele que está te chamando. Deus está te chamando para confiar nele nessa noite. Se o pastor chamou, você pode ir. Se o pastor foi na frente, você pode ir. Ele está cuidando de você. Não vai deixar, segundo o que está escrito, vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não deixa, não vai te levar para um lugar de perigo. E o mais bonito de tudo, que Ele faz isso porque Ele ama o seu nome. Foi Deus que prometeu guardar você, foi Deus que prometeu zelar você. E a palavra diz que Deus não pode negar a si mesmo. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Já que está falando de caminho, Davi aprofunda mais, pastor Elias. Ele diz assim: ainda que eu andasse, é o versículo 4, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você já percebeu quando uma criança está num lugar tranquila, junto com os seus pais? Vamos dar um exemplo: numa praça, e está brincando, está uma ou duas crianças, três brincando, e daqui a pouco a criança vê um cachorro, com exceções, é claro, porque tem criança que é atrevida, e estou falando um cachorro que impõe medo.
A primeira coisa que uma criança tranquila, normal, bem educada faz é correr para onde está o pai e a mãe. Essa é a primeira coisa. Não estou falando um cachorrinho de brincar não, porque isso aí as crianças partem para cima, né? Quem tem cachorro então gosta. Mas na primeira ameaça que a criança tem, ela corre. Ela corre para quem? Ela corre para os braços do pai. Por que a criança faz isso? Porque o pai falou: filho, num dia que você vê perigo, corre para papai. No dia que se você vê alguém estranho querendo chegar perto de você, você não fica. É por tudo isso, mas é por um outro motivo que está intrínseco à geração humana desde o ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque a criança vê segurança no pai e da mãe. A criança vê proteção no pai e da mãe. A criança vê salvação no pai e da mãe. E o nosso pai espiritual não é diferente, irmão. Na hora que você anda pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. E isso vale um glória a Deus. Por isso que eu gosto, todo dia até li aqui, numa leitura introdutória, Isaías capítulo 41, versículo 10, o profeta diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou teu Deus, irmão. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, Ele é o nosso Senhor. Quem crê nessa palavra? Por isso que Jesus falou assim: se alguém quiser vir, pode vir, só me seguir. Antes ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única segurança que você pode ter nesse momento presente que a gente vive é de que vale a pena seguir a Jesus. Se Jesus mandou, você pode ir. Se Jesus mandou você ficar parado, você pode parar. Se Jesus falou: vem comigo, você pode vir. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou com você na jornada dessa sua vida. Você não está sozinho. Aí olha o que diz o final do 4. Está comigo aí? A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolam no hebraico não é consolam, é protegem, dão segurança, não fico com medo, porque vara e cajado são coisas diferentes. Bota no Google para você ver. Vara era uma ferramenta de 60 centímetros aproximadamente, como se fosse um cacetete. E cajado não, cajado era uma vara longa de aproximadamente 3 metros, com uma ponta em que servia para pegar a ovelha quando tivesse caído em algum lugar. Então a vara, ela tinha 2 funções: era para corrigir a ovelha, como se fosse um cacetete, um pedacinho de pau, tocava a ovelha. E o legal de tudo é que os estudiosos dizem que a vara também servia para contar a ovelha. Final do dia, lá para as 3h30, 4 horas, o sol já quase se pondo, lá na região desértica da Palestina, o pastor reunia as ovelhas dentro do seu curral, dentro do seu local especializado. Ele contava as ovelhas, contava 1, 2, 3, ia contando. Qual era a maneira de contar? Uma batidinha de vara na cabeça da ovelha, ia contando a ovelha. Por quê? Cada ovelha, e tinham rebanhos na época de 2, 3 mil, 5 mil ovelhas. Cada ovelha tinha um nome. Imagine o pastor dando nome para essas ovelhas todas. Se fosse eu botar 1, 2, 3, ovelha 1, ovelha 2, ovelha 3, você ovelha 1527. Facilitava. Igual lá em Itaboraí, outro dia eu fui lá, um tempo atrás era rua A, rua B, rua C, rua 2, rua 3, rua 5. Acabou o problema de nome de rua. Rua 25, rua 44, rua Z, rua W. A verdade é uma só, irmão. O cajado, ela tinha uma função, que era trazer de volta. A vara tinha uma função, que era corrigir, que era instruir. Só que, para nós, o que significa? Vara é quando a gente recebe o toque do Senhor, a direção do Senhor. E você sabe quando Deus está falando na sua vida, como está falando aqui hoje, que Ele é o seu pastor. Você reconhece, por isso que Jesus falou: eu sou reconhecido. Quando eu toco nas minhas ovelhas, elas sabem. Quem já recebeu o toque do Senhor na sua vida? É bom demais. E o cajado, irmãos, é para trazer o suporte que você precisa. Se você cair, Jesus está para te levantar.
Vou perguntar aqui porque eu sou curioso e tenho mais 5 minutos. Quem já foi levantado e erguido pelo Senhor alguma vez na sua vida, irmão? É natural que uma ovelha se desgarre em algum momento, é natural que às vezes você pise em algum lugar e deslize, só que é tão natural também que o Senhor está te buscando. Quem crê que Deus busca? Quem crê que Deus busca? Deus dá apoio, Deus dá direção. A vara era para contar, o cajado era para apoiar, era para corrigir, mas uma coisa é certa, o mais importante não é a vara nem é o cajado, o mais importante é o pastor sob o controle. Deus está no controle da sua vida. Quem crê nessa palavra nessa noite? Oh, aleluia, Deus está no controle. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí Davi muda um pouquinho, para de falar de ovelha, e ele diz assim, versículo 5: preparas uma mesa. Tradução mais certa de mesa é pacto. Preparas um pacto, prepara uma aliança perante mim na presença dos meus inimigos. Uma das maneiras de um exército derrotado honrar o exército vencedor, pode pesquisar que você vai ver isso, é que o exército derrotado na época de Davi tinha que se assentar e ver o exército vencedor comer. E não era arroz com feijão com ovo. Eu já falei que eu gosto de ovo, né? Ovo é muito bom. Não era arroz com feijão com ovo. Era o melhor banquete do mundo. O exército derrotado levantava a mão, se rendia, passava a ser prisioneiro do exército vencedor, e no dia seguinte, a maior prova de honra que o exército perdedor podia dar para o vencedor era faminto ver o exército comer uma mesa preparada e farta. Já viu isso? Deve ser angustiante. Você está morrendo de fome, não ter nada para comer, ser prisioneiro de quem te ganhou na guerra e ter que ver a pessoa comendo aquela picanha, hein? Aquele salmão grelhado, vocês gostam? Glória a Deus, né? Aquela feijoada, não sei o que vocês gostam, lasanha, aquela comida farta e você não poder comer nada. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmão, quando Deus é o seu pastor, Ele te honra. E Ele te honra não é para mostrar que você é melhor, não é para mostrar que você é superior, não, é para mostrar que Ele está no controle da sua vida. Deus é um Deus que honra os seus, é um Deus que está no vale, mas é um Deus que está no monte também. Quando Deus está no monte, Ele tem o melhor preparado para você. Quem crê que tem honra de Deus preparada para a sua vida nesse ano que está chegando agora? Eu creio. Bom quando a gente prega que tem alguém que pega a bênção, né? A gente fala, tem gente que pega, tem gente que não pega, mas eu quero repetir: Deus tem uma honra especial preparada para você nesse ano de 2022. Deus vai te honrar. Quem crê que Deus vai te honrar? Quem crê? Diz assim: unge a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Tem duas visões bíblicas sobre isso. Uma de ovelha, porque o pastor chegava com as ovelhas, e óleo na Bíblia fala de algo reparador, porque não tinha remédio, então o azeite cicatriza. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que no meio da ruminação, no meio da pastagem da ovelha, as ovelhas se machucavam o seu focinho, machucava muito e sangrava. Quando a ovelha chegava no final do dia, o pastor vinha, pegava o óleo e colocava o óleo sobre a cabeça da ovelha, e o óleo curava, o óleo restaurava. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com você. Você todo quebrado, você todo errado, você todo falho, mas tem o Espírito Santo de Deus colocando azeite sobre a sua vida, e a palavra diz que o óleo, a unção, despedaça o peso, despedaça o jugo, porque a presença de Deus restaura. Quem sente essa presença aqui hoje? Oh, irmão, tem óleo de Deus para você aqui nesse lugar. Se você entrou aqui cabisbaixo, aflito, desesperado, Deus é um Deus que está te curando. Ele é o Jeová Rafá. Ele pega todas as suas impurezas, aqueles espinhos que entraram, e Ele renova a sua vida. E eu vou terminar, que o tempo acabou. Diz assim: certamente. Eu estava lendo esse texto hoje em casa à tarde, preparando aqui um esboço, e isso me veio à mente. Davi fala assim: com certeza a bondade e a misericórdia do Senhor
vão andar comigo todos os dias da minha vida. Davi estava querendo dizer assim aqui, ó, eu como pastor não abandonei as minhas ovelhas dia nenhum. Até quando Samuel foi na casa do meu pai, que ao que parece Jessé era pai adotivo de Davi, isso é um outro assunto, perdão, Davi era pai, filho de Jessé, mas de uma outra mãe, então não fazia parte dentro da família, não sentava à mesa, até seu pai falou assim, ó, será que tem mais algum moço? Mas é um detalhe que é o texto palavra, porque Davi fala assim, Deus é aquele que ergue do monturo necessitado, ou seja, está falando dele mesmo, daquele que era desprezado. Até quando Samuel chegou na casa dele para ungí-lo, separá-lo como rei, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não abandonou o rebanho. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, eu queria que você ficasse de pé. Deus não te abandona, Ele é um pastor recompensador, Ele é um pastor que está com você. Eu anotei aqui, eu não posso deixar de falar isso para você, para a gente encerrar. A palavra seguirão, não está assim? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, não está assim? Sabe qual é a tradução melhor para seguirão no hebraico? Escoltarão. O verbo é escoltar. Não sei se você já viu escolta, como é que funciona. A escolta tem um propósito. Qual é? É dar segurança. Não dá tempo de contar, mas um dia eu estava num evento no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que é um pavilhão de exposições ali, indo para a Ilha do Governador Jacarepaguá. E a presidente da República, na época, Dilma Rousseff, ia estar no evento. E aí marcaram o horário para a chegada dela no evento. Era uma feira de agências de viagens, a ABAV, Feira da Associação Brasileira das Agências de Viagens. E aí eles fecharam a entrada e fizeram um corredor, porque ninguém podia ter acesso para passar a comitiva presidencial, que é ela com os ministros. E eu me lembro como se fosse hoje. Por algum motivo, a presidente atrasou 2 horas. Era 11h30 que ia marcar, fecharam tudo e ela chegou 1h20, 1h30, mais ou menos, 2 horas de atraso. Nessas 2 horas, a escolta dela, a segurança dela, não deixou as pessoas irem ao banheiro. Eu vi mulheres desesperadas, querendo passar de um lugar para o outro, só sair daqui para ir para lá. Tinha um corredor, mas não podia passar, porque tinha um objetivo, que tinha uma autoridade humana, que era presidente da República naquele lugar. E nós ficamos lá 2 horas, com fome, com sede. Alguns instantes tinha coisa para comer, para beber água, outros não tinham nada, porque ia passar presidente da República e precisava ser escoltada, precisava ser protegida, precisava ter segurança, precisava ter um monte de coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, não é o presidente que vai passar, não é a presidente ou atual, ou quem foi ou quem não foi. Quem te escolta é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está te guardando. O guarda de Israel é o seu Deus, por isso ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Quem crê nessa palavra nessa noite pode aplaudir aquele que está cuidando de você. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Saiba de uma coisa, irmão, você é guardado por um Deus Todo-Poderoso. Compara você como ovelha, mas Ele é o seu pastor. Deus abençoe. Amém, queridos.